O Flamengo não tem culpa, tá? O Campeonato Brasileiro corre o sério risco de se transformar num campeonato alemão, se transformar num campeonato francês. Uma prateleira muito acima dos demais, e esse time é o Clube de Regatas do Flamengo. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata o Hakimi, pô! Gente, o Flamengo tá fazendo uma contratação de futebol europeu de 40 milhões de euros! Eu queria dizer isso Isso não tá legal! Hoje não tem comparação de Neymar com Paquetá. O que o Flamengo tá fazendo no futebol brasileiro vai acabar com o futebol brasileiro. Então, meu caro rubro-negro, o dia de hoje, a qualquer momento, tem a reunião lá do West Ham, dos acionistas e tudo mais, também com o Flamengo, para decidir essa situação, porque o Paquetá tá fazendo uma força enorme, ele acha que não tá ainda definitivo como convocado para a seleção, e tomara que seja assim, que ele venha agora, como o Flamengo também quer agora. Se vai pagar tudo isso, tem que ser agora. A imprensa em geral tá turbulenta sobre essa questão, e vamos conferir aqui, beleza? Com relação aos créditos de imagem dos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e já chega metendo aquele dedo no like, porque eu fico grato. E bora lá, porque é agora, e o Flamengo e Paquetá quer agora também. Vamos lá conferir esses últimos detalhes. Vamos então para essa negociação que também está parecendo caminhar para o desfecho que o jogador quer, né? Paquetá e o Flamengo. Olha o próximo passo aí, ó. Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata. O Flamengo tenta acelerar o acordo com o West Ham. Como eu disse na abertura, né? Hoje, em vez de vem ou não vem, a discussão parece ser entre vem agora ou vem no fim da temporada. Sempre lembrando que o West Ham está lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês, né? Impressionante porque... Está lutando e está perdendo a luta nesse momento. Sim. Ele tem contrato com o clube londrino, né? E esse clube de Londres, assim, da primeira divisão, né, a Premier League, é uma divisão, talvez, eu acho que ela é mais rica, inclusive, que La Liga, da Espanha. É a liga mais rica do futebol do planeta, né? Então, os valores são muito altos, mas mesmo assim, o clube de Londres, o West Ham, é um clube tradicionalíssimo. Acho que não tem nenhum clube do Rio e São Paulo, né, que a gente possa comparar o West Ham e tal, o clube de São Paulo, Rio de Janeiro, não tem nada parecido, mas é um clube muito popular, que não ganha títulos há muito tempo e vive sempre essa situação de estar sempre do lado de baixo da tabela dos campeonatos ingleses, né? E nesse ponto, eu estava lendo sobre isso, a imprensa inglesa, né? Na visão do treinador do West Ham, o Lucas Paquetá é uma peça insubstituível. Então, eles não querem liberar de jeito nenhum. Vamos ver, isso a gente está falando, se vai valer a vontade do jogador de vir para o Brasil e já jogar o Campeonato Brasileiro, né? Já jogar Libertadores, já inserir nesse contexto e também, claro, né, ficar mais perto da seleção brasileira. Mas ele já é um convocável, né? Isso não é um problema para ele, né? Não é que nem o Gerson, né, que quis vir para o Brasil visando isso, né? Então, vamos acompanhar, assim, mas provavelmente eu acredito que, assim, como você falou, Barreto, que vai fazer, a palavra dele vai ter que ser respeitada. É porque o Paquetá, ele já queria vir antes, na verdade, né? Se você analisa ali as entrevistas dele, tudo, principalmente depois da absolvição no caso de manipulação de apostas, a ótima entrevista que ele deu para o Carlos Gil na seleção, ele ainda está no West Ham por uma gratidão. Ele é grato a muito poucas pessoas porque ele acha que ele foi um pouco isolado, que ele não teve o apoio necessário em todo esse processo que ele passou, por exemplo, da Federação Inglesa, o que resultou depois da absolvição em episódios em campo mesmo, do Paquetá muito nervoso em campo. Ele acha que ele não foi bem tratado pela imprensa inglesa, o que era de se esperar no fim das contas, sabendo do terreno onde ele estava pisando, em todo esse processo. Ele acha todo esse processo, e é óbvio que foi desgastante para ele, não quero entrar no mérito da discussão, porque ele foi absolvido e esse caso está encerrado. Mas todo esse processo foi muito duro para o jogador Paquetá, psicologicamente, né, em campo. Então, quem apoiou ele no meio disso tudo foi o West Ham. O time dele, de fato, apoiou, manteve ele jogando ali, mesmo ele jogando mal, né, o Paquetá teve tecnicamente uma queda com isso. E ele, a partir do momento dessa absolvição, que já foi antes da última janela, ele falou, eu preciso ficar aqui um pouco mais, eu preciso devolver essa gratidão um pouco mais. Mas desde que esse caso estourou, ele não está com a cabeça no futebol mais na Inglaterra. E é um cara muito identificado com o Flamengo, que sempre sonha voltar para cá, que vê o que o Flamengo se tornou, né? O Flamengo de 2018 que o Paquetá deixou é um Flamengo muito diferente do de hoje. Era um Flamengo em meio a esse processo
de reestruturação, mas não era nem de longe esse time que hoje se compara em cifras, números, com times europeus, inclusive. É um time que tem muito mais chance dele ser campeão de títulos importantes pelo Flamengo do que pelo West Ham. Aliás, ele não tem chance de ser campeão pelo West Ham, né? A não ser que pinte ali um milagre de uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga em algum momento. E aí passou esse tempo, ele quer vir. Tem que ver se ele vai conseguir essa liberação para vir agora ou vir depois. Mas já era de se esperar esse movimento em algum momento. E se ele não vier agora, nem depois, vem no final do ano, porque o contrato dele acaba, né? Então, assim... No meio do ano. No meio do ano, né? No final da temporada inglesa. Mas vai acabar vindo um pouco antes, eu acredito. Nós temos o Nuno Espírito Santo, técnico português do West Ham, falando sobre... Aliás, o Paquetá já conversou diretamente com ele, né? Falando sobre essa negociação. Vamos rodar. I think it's a situation that we have to solve. All of us at the club have to solve. We always want our best players to be involved, and Lucas is one of our best players. So let's try to solve the situation. And look, my job is to prepare the team, and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. My job is to try and take the best out of all of them. Não parece assim muito receptivo a ideia de perder o Paquetá nesse momento em que o West Ham é o 18º colocado com 14 pontos. Cai em 3. 18º, 19º e 20º cai no campeonato inglês. O 17º é o Nottingham Forest com 21 pontos. É uma diferença de 7 pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, a situação é dramática. É dramático vendo os jogos também. Os jogos do West Ham, a diferença do West Ham para o Nottingham Forest é gigantesca. Você vê os jogos do Nottingham Forest, é um time que luta, batalha, consegue resultados ali. O jogo contra o Manchester City, por exemplo, foi um jogo que deu trabalho ali, é um dos melhores times do campeonato. O West Ham parece ser assim, entregue muitas vezes. O Paquetá é um cara, ele é um oásis ali de um pouquinho de criatividade, mas é comparar mais ou menos aquele time que fica em 20º do Brasileiro. É comparar o Sport com o Fortaleza do ano passado. Assim, o Fortaleza era um time que brigava, conseguia fazer bons jogos, e o Sport era aquele time que parece que já começou o ano rebaixado. É difícil a situação do West Ham, vai acabar... Se não for rebaixado, vai ser um milagre ali, e o Paquetá quer se livrar dessa, mas não é por maldade, né? É porque ele quer vir jogar no Flamengo e tá no direito dele se os times se acertam. Monique, traz pra gente, você tá de olho, obviamente, também em tudo que envolve o Flamengo, e todo dia vem um negocinho novo, né? Parece que é uma migalhinha pra nos alimentar, pra gente falar mais desse assunto que, obviamente, interessa muito ao torcedor do Flamengo, que é esse possível retorno do Lucas Paquetá pra cá. Então, as últimas atualizações são mesmo de ontem, né? Do fim do dia de ontem, que foi esse contato do West Ham com o Flamengo, sinalizando que estaria disposto a conversar por um valor ali dentro da casa do que o Flamengo gostaria de oferecer, que é cerca de 40 milhões de euros. Seria 35 milhões né, de cara e mais 5 milhões por metas, que tudo isso ainda vai precisar ser discutido, forma de pagamento, todos esses detalhes, mas colocando como condição que o Paquetá fosse sim vendido agora, mas ficasse emprestado até o fim da temporada na Inglaterra, até o dia 24 de maio, mais ou menos. Não é um modelo que agrada ao Flamengo, não é um modelo que faz sentido nem para o Paquetá, então tudo isso vai precisar ser conversado. Mas o que o Flamengo entendeu dessa sinalização, desse movimento do West Ham? O Flamengo, que está muito mais acompanhando de fora e ainda não fez uma proposta oficial no papel, todas essas conversas têm acontecido muito com o staff do Paquetá, com o próprio Paquetá, que informou anteontem ao clube que gostaria de seguir para o Flamengo. A gente conversando com pessoas envolvidas na negociação, a sensação é que, olha, esse sinal do West Ham deu a entender que eles já estão mais flexíveis em relação à parte financeira, que eles estão dispostos a aceitar e conversar o valor que a gente pode pagar. Então, o que antes era uma barreira gigantesca no começo, que se falava ali em 70 milhões de euros, 60 milhões de euros, que o West Ham estava irredutível, quando o West Ham faz esse movimento de propor uma ideia ao Flamengo, falando que aceita conversar por esse valor, o Flamengo entende como algo positivo no sentido de, olha, flexibilizaram o valor e acho que chegamos a um acordo na parte financeira. Só que agora tem uma outra barreira que envolve a data de liberação do Paquetá. O Flamengo conta muito com a vontade do jogador, né?
Não vou dizer que o Paquetá, conta que o Paquetá faça pressão no West Ham, mas a grosso modo é meio que isso, né? O Flamengo conta com a vontade, com o desejo do Paquetá de já estar com o Flamengo agora para tentar desatar esse nó que agora seria essa questão do momento da liberação. O Flamengo até entenderia se tivesse que aguardar os 3 meses e tudo mais, mas porque a prioridade é contar com o Paquetá, mas a ideia mesmo, dentro de todo o planejamento da relevância de jogos que o Flamengo já tem logo de cara, e para o próprio Paquetá pensando no projeto de Copa do Mundo, seria aí já imediatamente. Então, essa conversa está programada para hoje, ninguém sabe, ninguém viu a hora que vai acontecer, já perguntei para várias pessoas, ninguém sabe dizer em que momento do dia vai acontecer isso, então é mesmo aquele jogo de paciência, né, da gente ir esperando, acompanhando, cobrando, perguntando. Não é uma diferença de fuso tão gigante, né, são 3 horas, então ainda é cedo em Londres, mesmo que eles estejam à frente, e essa conversa pode acontecer a qualquer momento. Por isso o torcedor rubro-negro trata o dia de hoje como um dia D, um dia muito importante, porque está todo mundo na expectativa de que o Flamengo saia dessa reunião com uma resposta positiva e que possa de vez, né, dizer que essa negociação está caminhando para o fim. No início da semana, quando a gente trouxe as informações, parecia tão distante, e agora as coisas parecem um pouco mais reais. Tá doida. Por quê? A Monique tá completamente doida, cara. Assim, Já viajada, tá aí, né? tô quase batendo na porta. Internacional. Ela tem que saber que é na hora do chá da tarde que vai acontecer essa conversa. No chá da tarde de Londres, 5 da tarde lá, 2 da tarde aqui. Entendi. Pronto, resolvido o problema. Hoje, até estava vendo mais cedo uma informação publicada pela Raíza Simplício, repórter que cobre o Flamengo e tal, e aí eu fui conversar com alguns amigos próximos que... tem gente que trabalha ao redor do Paquetá, e confirmaram que é verdade isso. O Paquetá entende que ele não está garantido na Copa. O sentimento dele hoje eu não tenho nenhuma certeza que eu vou para a Copa. E se eu continuar no West Ham e o West Ham for rebaixado, a chance de eu ficar fora da Copa do Mundo é muito grande. Se eu voltar para o Flamengo e fazer 6 meses bons no Flamengo, eu posso me garantir na Copa do Mundo. Eu posso ir bem na Copa do Mundo, porque eu vou estar no futebol brasileiro, e aí recuperando um pouco o que o Beckler falou recentemente, do poder midiático que tem o Flamengo para a seleção, de maneira geral. Então ele entende que o Flamengo... Não, também concordo em absoluto com o Beckler, mas só recuperando, né, o assunto para isso. E aí eu acho que o Flamengo seria um ponto para o Paquetá sacramentar a ida dele à Copa do Mundo. Pelo menos é o pensamento dele, tá? O pensamento dele e do staff dele. Até vale, enquanto você estava falando aí, Monique, estava fazendo 2 coisas aqui, olhando 2 calendários da Liberta e do Brasileiro, pra gente entender se ele vier no meio do ano, o que já o Flamengo teria perdido, né? Que o Paquetá não jogaria. Sem o Paquetá. Isso. Seria a fase de grupos da Libertadores, porque o mata-mata da Liberta, oitavas de final, é a partir de 11 de agosto. Então, se ele ficasse até o fim da temporada no West Ham, seria só o pós-Copa. E perderia 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, que é o que vai ter quase um turno. A Copa, que é quase metade do campeonato. E aí, acho que vale um ponto, junto com isso que o Wallace trouxe, que é para quem seria, Monique, e aí é uma opinião, né, que eu vou te pedir, porque isso não tem, acho que, informação nessa história. Para quem seria mais importante a vinda do Paquetá agora? Pro Paquetá ou pro Flamengo? O Paquetá é quem precisa, quem sabe, ou acha que precisa, vir agora pela questão de Copa do Mundo e tal? Ou o Flamengo precisa mais do Paquetá agora? Para quem isso seria mais importante, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que seria mais importante pro Paquetá do que pro Flamengo. Seria muito importante pro Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco estruturado, e com esse elenco o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores do ano passado. Então, o Flamengo perdeu algumas peças, mas não foi nenhuma peça do time titular. Perdeu peças que o Flamengo já estava disposto a perder e negociar. Então, se a gente for olhar para um cenário, o Paquetá vai deixar o Flamengo mais forte. O Flamengo vai ter mais opções, o Flamengo vai ter um time titular mais forte, mas o time titular que o Flamengo tem hoje, esse time titular ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Essas peças que o Flamengo tem hoje, com mais 2 reforços já, né? Um na zaga e um goleiro reserva, o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro assim. Então eu acho que o Flamengo sobe ainda mais de patamar com a chegada do Paquetá, especialmente o time titular, mas também o plantel, mas num primeiro momento, se o Flamengo tiver que ir assim, tem condições de ir assim para continuar brigando. O Paquetá vai ter uma mudança
gigantesca, saindo, né, fazendo o movimento de sair de um lado para o outro nessa primeira metade de ano, antes do Ancelotti fechar essa lista. Vai ter uma mudança provavelmente técnica, porque a tendência é que ele jogue mais aqui, estando mais à vontade, num lugar onde ele está feliz, onde ele se sente bem. Vai ter uma mudança anímica, porque o Paquetá, em vários momentos, demonstrou, né, sinais que são um pouco consequência de tudo que ele viveu ali, dos gatilhos que envolvem a situação que ele passou, emocional também por conta do julgamento na Inglaterra. Então ele vai vir para um lugar que ele se sente bem, onde ele tem vários amigos, onde ele vai estar, né, na casa que ele já tem no Rio de Janeiro, perto da família dele, das pessoas que ele conhece, no clube onde ele foi criado. Então vai ter uma mudança anímica completa. Eu acho que tem muitos benefícios para o Flamengo a contratação do Paquetá, mas se o Flamengo tivesse que esperar 3 meses, não vai ser um gap gigantesco dentro do elenco e dentro do plantel. O Paquetá, 3 meses podem fazer muita diferença. 1 mês pode fazer diferença, já que o Ancelotti disse que provavelmente a lista de março, que vai ser divulgada daqui a mais ou menos 1 mês, que essa lista vai ser bem próxima da lista final, a lista para os amistosos contra a França e Croácia. Então, acho que o tempo é mais corrido para o Paquetá, se ele tem esse entendimento que o Wallace falou, de não ter certeza que ele está na Copa, o tempo corre mais contra o Paquetá do que contra o Flamengo, no meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, é absoluto. Assino 100% do que foi falado por Monique Daniel. Porque eu acho que se o Paquetá chega Mas então vocês acham que o Paquetá... Desculpa, capitão. Não, eu acho que o Paquetá tá garantido na Copa, Pois tá? Eu discordo do entendimento do Paquetá. Eu também acho. Eu acho que ele já tá garantido na Copa, principalmente por fazer várias funções. O Brasil não tem tantos meias assim. O Ancelotti nem testou levar o Matheus Pereira, que, por exemplo, voou no futebol brasileiro, como uma das opções. Então eu acho que o Paquetá já tá na Copa do Mundo, se ele estiver jogando aqui, se ele estiver jogando na Arábia, se ele estiver na quadra do meu prédio, ele já vai pra Copa do Mundo de qualquer jeito. Eu acho que o Paquetá em qualquer time do Brasil mudaria muito o patamar. No Flamengo, eu acho que sobe o nível, porque o Flamengo já tá muito mais perto do teto do que os outros times do Brasil estão. Então, o Flamengo tem um time 100% estruturado, e aí eu digo de clube e de time também, e de elenco. O Flamengo tem muitas opções. O Flamengo acabou de conquistar os 2 principais títulos da América do Sul, né? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então o Flamengo já está num nível muito alto. O Paquetá chega para elevar esse nível. O Paquetá em qualquer outro time, e aí qualquer outro time mesmo, Palmeiras que briga com o Flamengo, Cruzeiro que briga com o Flamengo, o Paquetá mudaria o patamar do time. E aí, se o Paquetá entende que ele não tá tão garantido na Copa e tudo mais, faz sentido ele voltar pro Flamengo. Assim, o Paquetá sobra no futebol brasileiro. Nível do Paquetá de futebol, técnico, qualidade, é absurdo, assim. O que o Paquetá teria de capacidade para fazer aqui, chegando nesse time que já é tão estruturado, é um potencial imenso, com 28 anos, um lugar que ele já passou, ele é da base do Flamengo, então, tem tudo pra dar certo. Assim, pra mim tá muito claro que é questão de tempo. Se não acontecer um milagre e não chegar o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique... Que não vai chegar. Não vai chegar, o Paquetá vai vir pra cá. Porque isso que a Monique falou, e o Fred também no De Placa ontem trouxe, que existe um trauma de estar na Inglaterra por tudo que ele passou. E times de primeiro escalão, sei lá, Chelsea, Liverpool, Arsenal... Acho que não seria um negócio que seduziria ele a continuar ficando lá, e nem acho que vai acontecer também. Então é uma questão de tempo. E tem um ponto pro Paquetá, que é tudo que você falou do Flamengo ter vencido. A Monique tava falando, né, de o Flamengo não precisa do Paquetá para conquistar os pontos que coloca, né, como prioridade para esse início de Campeonato Brasileiro, etc. O que facilita pro Paquetá, né? Porque você chegar num ambiente que tá organizado, que tá ajeitado, porque tem muito jogador que talvez você falasse, cara, foi o que a Tainá falou, né? Chegar no Flamengo, com o Flamengo voando, pra mim não é bom. Porque, cara, não vou jogar. Não tem como. Como é que eu vou jogar no Flamengo? Pro Paquetá, a minha sensação é outra. Que ele chegar com um time que funciona, facilita ele, porque pra mim ele é um jogador de um padrão pro futebol brasileiro e para o Flamengo um padrão alto, tecnicamente falando, e acho que tem lugar. Pra mim, já falei em outros momentos, mas posso repetir, acho que ele joga pelo lado direito. Acho que ele vai jogar como um meia pelo lado direito. É mais ou menos o que o Gerson fazia com o Felipe Luiz no Mundial de Clubes. Você escalaria como do meio pra frente, Flamengo? Eu escalaria com o Jorginho, Pulgar, Paquetá pelo lado esquerdo, Arrascaeta, e aí eu acho que aí tem uma dúvida, né? Trazer o Carrascal pro lado esquerdo, poderia Paquetá jogar. na direita. Paquetá na direita, trazer. Desculpa, e perdão. Arrasca do outro lado. Paquetá pela direita, trazer
o Carrascal para a esquerda, se for necessário. Tem o Samulino, tem vai jogar o por ali. Samulino por causa de marcação. Acho que o Felipe Luiz vai apostar muito no Samuel Lino para essa temporada, mais uma vez. Profundidade E o Pedro também, lá na frente. Mas eu acho que o Paquetá joga como meia-direita, porque por ele e pelo que o Felipe Luiz fazia com o Gerson. Porque acho que é um entendimento do que o Felipe Luiz tem de futebol. O Flamengo... acho que ninguém parou nesse lado direito também, né? Rodou muita gente. O Flamengo não tem culpa, tá? Muito pelo contrário. O Flamengo tá na dele. Mas o Campeonato Brasileiro corre o sério risco de se transformar num campeonato alemão, se transformar num campeonato francês. Com um time muito acima dos demais. Mas muito! Uma prateleira muito acima dos demais. E esse time é o Clube de Regatas do Flamengo. Por mais que o Palmeiras se esforce, por mais que o Cruzeiro se esforce, o Flamengo não tem culpa e está longe de ter culpa, mas o Campeonato Brasileiro, com o Flamengo do jeito que está, com as contratações que estão sendo feitas, pode se tornar um campeonato alemão e um campeonato francês com um grande favorito. E que, se jogar, que a gente imagina, vai ganhar ano sim, ano não, o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil. O Flamengo já está muito perto do teto, só jogam 11. Mas agora, meu filho, tá reforçando com o Paquetá. Tá melhorando. Tudo bem. O Flamengo tem melhor na lateral direita. O Flamengo quem é o melhor lateral direito do mundo? Ele vai melhorar. Ô, Monique, você tá sentindo uma indignação? Ele não tem como dar um salto. Quem é o melhor lateral direito do mundo hoje? O melhor lateral direito do mundo hoje? Hakimi. Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata o Hakimi, pô. Quem é o melhor lateral esquerdo do mundo? Daqui a pouco o Flamengo vai lá e contrata. Gente, o Flamengo tá fazendo uma contratação de futebol europeu de 40 milhões de euros. Eu queria isso me dizer... impressiona. Isso me impressiona. Eu só queria dizer... Isso não tá legal. Isso não... Eu só queria dizer que quando aqui aqueles perfis do Twitter falaram assim, os flamenguistas na imprensa falaram que o Flamengo vai contratar o Hakimi, eu não tenho nada a ver com isso, hein? Vai estar sua cara Vai lá, estar né? minha cara, porque eu sou o otário. Primeiro, né? Porque eu tenho uma grande cara de otário e eu sou flamenguista, a cara de otário vai estar lá. Então não fui eu que falei de Hakimi, não. Eu tô avisando vocês, vai acontecer. Vai se transformar, que é Bundesliga que fala, né? Bundesliga. Vai se transformar nessa Bundesliga aí. Vai se transformar nessa... Ai, meu Deus do céu. Monique do céu. Não, agora, Olha o fato é, Paquetá chega pra ser o melhor jogador do futebol brasileiro junto com o Neymar, né? E vai jogar no melhor time. Não, desculpa, vou falar uma coisa aqui que dói meu coração. Hoje não tem comparação de Neymar com Paquetá, filho. Não, tecnicamente, desculpa, tô falando, não tem. Não mas dói meu coração. Tecnicamente. Sangra ainda mais meu coração, mas não dá pra comparar, pô. Não dá pra comparar. Que não dá pra comparar, futeboles do Paquetá, hoje tem futeboles. Calma, o Paquetá No nesse Neymar momento não não tem. dá também. Tá chegando, gente, calma. Wait. Também acho Notem. Vai tô chegar o muito wait gastando. Esperar chegar, gente. calma. Para, tá? Não, mas ele Não, chega mas é pra porque ser. não é Não, ele chega muito bem, mas espera chegar. Tô pontuando porque ele não está voando neste momento. Você tá falando deste momento. Neste momento, o Paquetá não tá voando. Paquetá lá não é o no 10 do Barcelona. Barcelona hoje também, não, Vai gente. jogar Calma. no Brasil. Não, isso eu sei. Ô, Ricardinho, o Paquetá não é o Mas o Lamine Neymar Yamal, não, consegue pô. ter uma sequência de jogos, senão o Paquetá joga. O Paquetá não é o Rafinha hoje, não, pô. Ele não é o 10 do Aqui no Barcelona. Brasil? Não é o 11 do Barcelona, não. Aqui no Brasil, ele vai ser o Messi no Brasil. Não, eu Para, acho que eu acho que ele chega pra ser o Cara, melhor. ele já é exagerado. Melhores Hoje ele tomou o jogadores remédio do- do É porque eu exagerado. discordei dele, você percebeu? A partir do momento que eu discordei dele, ele falou, eu precisava triplicar a aposta. Aí ele veio de Messi do Brasil. Não, ele é completamente louco. Louco é o Flamengo que tá fazendo futebol brasileiro. Vai acabar com o futebol brasileiro. Ô, Monique, acho que o dia será longo, o dia devo Paquetá Nossa. ali, né? E dia cansativo para a Monique. Monique sempre atenta a todos os detalhes. Vocês não estão, agora falando sério, vocês não estão preocupados com esse negócio de a gente ter um time bastante descolado? É isso, eu acho que, Vocês não tão, eu acho que o falando nível sério, do tá? Flamengo hoje, ele já é tão alto que Só vai melhorar, cara. mas não existe como ter um salto tão absurdo. Mas o É que, Ricardo, Ricardinho, eu conseguir dar acho que pra esse gente salto. ter esse debate, esse ponto que você tá colocando, a gente precisa que o Flamengo vença E 3 campeonatos brasileiros seguidos. Três. Ah, o Porque São assim, Paulo não venceu dá 3 pra dizer campeonatos que esse brasileiros último seguidos. ele venceu... virou diferente. soberano. Não, sim, mas não dá pra dizer que esse último ele venceu fácil, pô. Não venceu. Não, Faltando também acho que não. 6 rodadas, Cara, sei quando lá, o São você Paulo- achava que era o Palmeiras que E ia o ser São campeão. Paulo Então, emendou. ainda. O São Paulo emendou Libertadores e Mundial Aí, com 3 brasileiros em sequência. E ali ganhou o apelido de soberano. Aí- Não, calma. Cara, e aí falando como flamenguista, pô, o sonho da minha vida era viver o Flamengo que tá acontecendo vai viver agora. muitos anos. E acho que vou continuar vivendo um grande Flamengo por algum bom tempo. Só que tá dividida. Essa era foi dividida com o Palmeiras, o Botafogo ganhou o Brasileiro e Libertadores no meio Teve do o caminho. Galo. O Galo, o Fluminense ganhou o Libertadores, então calma.
O meu sonho é que isso seja verdade. Em pontos Porque corridos. eu sou Flamengo. Eu como flamenguista, Eu acho que no meu sonho é ganhar o Campeonato Brasileiro 3 vezes por ano. Não todo ano, não. Queria ganhar 3 vezes por ano. Fazia 5 anos que o Flamengo não ganhava o brasileiro. Mas vai começar a ganhar agora todo ano, cara. Esse é o problema. Esse aí foi o TNT Esporte e Redação. Cara, na expectativa de a qualquer momento o Flamengo tá acertado com o West Ham sobre o Paquetá e o Ricardinho aqui veio a loucura. Cara, tudo indica que seja isso. Uma Bundesliga e tudo mais, Flamengo dominando pelo tamanho que tem, pelo poder financeiro que tem também e trazendo assim, ó, 40 milhões de euros do Paquetá. Cara, o Flamengo é demais. Mas assim, como a Tainá falou, calma. O Flamengo o Brasileirão para tornar uma Bundesliga, o Flamengo tem que ganhar aí em série 3 e assim continuar para mandar no cenário nacional e tomara que, como o flamenguista falou, eu também espero que seja isso, mas calma, é verdade, calma. Vamos ficar aí na expectativa sobre essa situação, como vai ser o desenrolar de tudo isso, tomara que seja positivo para o Flamengo, que o Paquetá tá fazendo uma força enorme, o Flamengo também. Tem que vir agora, é agora, o momento é agora. Beleza, o vídeo é só, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilha, comenta, deixa seu like, porque é importante, vamos interagir, da minha parte será recíproco. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.